Nós vamos conversar com o nosso comentarista de agronegócio, o Marcos Yankee. Marcos, bom dia, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Ô Marcos, muita gente comemorando a queda do preço da carne, né? Mais de 1% agora em fevereiro, foi a maior queda em 15 meses. E muita gente do governo, apoiadores do presidente Lula, comemorando, né? Porque a carne, o corte de primeira que mais caiu foi a picanha, né? E era a promessa de campanha do presidente Lula, né? O povo ia voltar a comer picanha, etc e tal, virou até disputa política. Mas por que o preço da carne está caindo? Tem a ver com o aumento da oferta aqui, a partir da proibição da China? É uma perspectiva com a qual a gente pode trabalhar para os próximos meses ou foi... durou tanto quanto um bom churrasco? Começou e acabou? Bom, de fato, é uma queda bastante pequena, né? Mas é uma queda real, né? E tem a ver com a maior oferta de carne bovina e de carne de frango no mercado interno. E também tem um pouquinho a ver com a China, uma vez que a suspensão das exportações para a China ela hoje representa 55% das exportações brasileiras, que atingem 3 milhões de toneladas, né? O Brasil é o maior exportador do mundo, a China é o maior cliente, e obviamente que essa suspensão que aconteceu depois do caso de vaca louca acaba fazendo com que os frigoríficos operem numa escala bastante controlada, reduzam os seus estoques, né? Procurem outros mercados e essa situação toda leva a que a carne caia, certo? Mas a gente sabe que isso vai voltar muito rapidamente dessa vez, né? O presidente Lula está indo à China, trata-se de um caso atípico lá de doença de vaca louca, né? Então, portanto, já temos aí toda a certificação que permite que a gente retome as exportações em breve, né? E tem outras notícias boas no mercado internacional. Uma delas foi a abertura do México, né? Que é um mercado bastante grande, que importa 165 mil toneladas de carne por ano. Com a consolidação do México, agora a gente consegue vender para os Estados Unidos, para o Canadá. Portanto, as exportações continuarão fortes esse ano. Eu não vejo que elas afetem realmente o preço interno no sentido de derrubar preços. Na verdade, a gente vai estar exportando talvez até mais do que o ano passado, se a gente conseguir consolidar não só o México, mas todos os mercados aí onde existe potencial de exportação. Agora, Marcos, queria te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar, mudar um pouquinho de assunto. Aquele episódio da invasão do MST às fazendas da Suzano, né? O MST saiu, o INCRA diz que não tem R$1 para indenizar a Suzano pelas terras. Temos ali um impasse, né? Mas o fato é que aquela invasão foi desfeita a partir de um acordo intermediado pelo governo. Como é que você avalia tudo o que aconteceu e que sinal fica agora para o mês de abril, né? Quando vem aí o chamado Abril Vermelho do MST, dia 17 de abril agora, né? Nós vamos lembrar do massacre de Eldorado dos Carajás, não é? Então, a partir desse episódio específico, qual é o sinal que o governo deu para o que vem por aí, Marcos? Olha, eu acho que o governo, enfim, agiu de maneira correta aqui em São Paulo, em outros estados. Eu estou falando lá dos governos estaduais, né, que têm sido bastante firmes em relação a essas invasões. Essas invasões são uma volta ao passado, né? A forma como o MST opera, né? Basicamente invadindo terras produtivas, né? Que é o que eles estão fazendo dessa vez, terras privadas. Portanto, é um crime, é contra a Constituição. Eu acho que o governo tem que ser muito duro, certo? E eu vejo até que isso acaba causando um atrito muito ruim entre o governo e o setor do agronegócio, porque tem pautas imensas para serem aprovadas aí pela frente e, no fim, só se fala dessa retomada das invasões, né? É claro que é preciso sempre respeitar a lei e é preciso se coibir essas invasões. Então, me parece que isso é muito ruim e acho que atrapalha um pouco toda essa agenda que precisa ser desenvolvida da reforma tributária, de todas as demais ações que estão em andamento. O próprio setor hoje precisa de R$1 bilhão para avançar com programas do Moderfrota, né, que é o programa de modernização de frotas
agrícolas, do Pronamp, de apoio a microempresas, empresas de pequeno porte no agro. Ou seja, tudo isso está em pauta nesse momento e acaba sendo contaminado por essas invasões que acontecem de forma totalmente extemporânea aqui no Brasil. Marcos Bianchi, comentarista de agronegócio da CNN Brasil. Marcos, ótima semana para você. A gente volta a conversar, hein?